Prova Garcia Pereira todos estes episódios de última hora que é uma venda feita à pressa? Boa tarde. Bom, é indiscutivelmente uma venda feita a vapor, de qualquer maneira. Já se percebeu que o Governo quer vender isto de qualquer maneira agora, antes das eleições, e atirar as consequências que são gravíssimas para depois das eleições e para o que vier a seguir. Convém aqui recordar que já estão enfiados do bolso dos contribuintes portugueses no BES os 3 mil milhões de euros que o Sr. Draghi, na noite da bancarrota e do início da noite das facas longas, em que se mudou o regime jurídico aplicável a estas operações, exigiu da dívida que o BES tinha ao Banco Central Europeu. Estão lá mais 4,2 mil milhões de euros que foram avançados pelo Estado português para a recapitalização do novo banco, sendo que o Fundo de Resolução tinha apenas 700 milhões de euros das taxas bancárias e das contribuições bancárias. E é óbvio que as responsabilidades do banco são muito superiores a isso. E todo este processo, eu queria explicar 2 ou 3 pontos que me parecem essenciais. A primeira coisa, como logo foi assinalado num artigo escrito no jornal do meu partido, o primeiro artigo foi feito em Portugal em 15 de abril de 2014, chamado Banco de Portugal e BES, quem supervisiona o supervisor, e depois desmontado numa série de artigos seguintes, do Coroda Espartaco, que publicou uma série de estudos sobre esta matéria, se demonstrava como o que passava para o banco, para o novo banco, para além de ser uma operação de legalidade mais do que duvidosa e que vai suscitar dezenas ou centenas de ações, com consequências no futuro, que toda a gente percebe que estes compradores do banco se vão defender fazendo repercutir sobre o Estado português e eventuais condenações que venham daí, porque um acionista, evidentemente, é dono de uma coisa que tem um aspecto mau e um aspecto bom, não pode ser transformado em acionista só da parte má. E, portanto, isto vai originar, como já originou, múltiplas ações judiciais intentadas por acionistas. Por outro lado, evidentemente, o Banco Espírito Santo era um ativo de uma holding luxemburguesa que está sob regime de proteção de credores, ou, dizendo à maneira portuguesa, digamos assim, em regime de insolvência. E, evidentemente, que os credores dessa empresa não vão permitir que um ativo importante seja, digamos, dilapidado da forma como foi feito desta maneira. E, por outro lado, o que passa para o banco na altura, o que foi passado para o banco na altura de ativos era foi dito, cerca de 80 mil milhões de euros, mas dos quais a esmagadora maioria, 72 mil milhões, eram aplicações financeiras e créditos a clientes, que é mais do que duvidoso se o banco conseguir cobrar um terço que seja. E a razão dos prejuízos que começam agora a emergir à superfície são exatamente a demonstração da ponta do iceberg nesta matéria. Se conseguisse cobrar um terço desses 72 mil milhões de aplicações financeiras e de créditos de clientes, isso representaria um valor de qualquer coisa como 32 mil milhões de ativo. Ora, de passivo passaram para o banco qualquer coisa como 48 mil milhões de euros de empréstimos do Banco Central Europeu, 8,6 mil milhões, depósitos de clientes 36 mil milhões, provisões 3,3 mil milhões e empréstimos séniores que a gente não sabe o valor. Ou seja, só a solução logo à partida representava um buraco a ser suportado pelos contribuintes portugueses de qualquer coisa como 15 mil milhões de euros. Depois, é preciso dizer também que o que se segue é uma tentativa sucessiva de encobrir aquilo que verdadeiramente é a dimensão do buraco do BES. Eu recordo, por exemplo, o tempo que levou a definir qual era o montante exato das obrigações emitidas pelas empresas do Grupo Espírito Santo, de forma completamente ilegal, aos balcões do BES. Só muito mais tarde veio o Governador do Banco de Portugal revelar que eram 5 mil milhões de euros. Ora, se destes 5 mil milhões de euros eventualmente não puderem ser pagos, porque entretanto as empresas do Grupo Espírito Santo faliram todas, o banco é obrigado a provisionar sensivelmente um terço disto, que é mais 1,8 mil milhões de euros. Pereira, nós estamos a falar de um valor gigantesco. Quanto mais tempo passar, o banco não vai valer cada vez menos para se realizar esta venda? O problema é este, é que o que se deveria ter feito imediatamente, e já agora convém explicar isso também, o que o governo português fez de harmonia com o Presidente da República e as instituições europeias foi um verdadeiro golpe de Estado entre 31 de julho e 3 de agosto, porque substituiu o regime legal
português, que era o regime da recapitalização bancária, que significava que quando o Estado acorria à recapitalização de um banco, se tornava acionista e administrador desse banco, ou seja, dono da parte com que concorria, por um regime de resolução bancária, que foi, aliás, aprovado na Europa no último dia dos trabalhos parlamentares do Parlamento Europeu, em abril do ano passado, e que Portugal foi a cobaia da aplicação desse regime, que é o chamado regime de resolução, em que o Estado passa a não ser dono de coisa nenhuma. E, portanto, este regime é um regime que é aplicado nas costas do povo português, numa solução cozinhada entre Cavaco Silva, Passos Coelho, o Ministro das Finanças, o Governador do Banco de Portugal, o Governador da CMVM, completamente nas costas, e que significará exatamente este tipo de consequências em cima dos contribuintes portugueses. O que devia ter sido feito na altura era a nacionalização imediata, não apenas do banco, como de todas as empresas do grupo, sem o pagamento de indenização, visto que todas elas estavam insolventes, e que era a única forma de evitar o que se passou a seguir, que foi vender imediatamente e ao desbarato a tudo o que é grupo capitalista internacional, que salivava já de apetite perante aquilo que podia valer alguma coisa, como por exemplo o Espírito Santo de Saúde, e atirar para cima dos contribuintes portugueses consequências gravíssimas. E a própria tranquilidade também. Sim, a tranquilidade. Eu chamo apenas a atenção do seguinte: nós não podemos acreditar que haja um único comprador do banco que não se salvaguarde do que possa acontecer se as ações judiciais que estão neste momento intentadas vierem a determinar a anulação desta operação jurídica ou de algum dos seus efeitos. E, portanto, o que está aqui, a opacidade a que se referiu, e, a meu entender, muito bem, de toda esta operação, visa também escamotear que há aqui inúmeras responsabilidades que farão cair exatamente sobre os contribuintes portugueses, isto é, sobre os cidadãos portugueses, as consequências de uma solução que é o resultado da atuação de uma quadrilha de bandidos, que ainda agora está mais ou menos a soltar aí, visto que apenas o seu cabeça passa férias no respectivo palácio, lá para os lados de Cascais, sem sequer pulseira eletrónica. Qualquer um destes três compradores que o faça nos próximos tempos tentará salvaguardar ao máximo a sua posição, obviamente que é a natureza de um negócio, de qualquer contrato jurídico que exista. Então, agora, o governo não revela os termos da negociação e estão a escondê-lo. Porquê é que o governo tem tanta pressa em vender o quanto antes que seja antes das eleições, o mais depressa possível e o mais afastado possível do debate eleitoral? Por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, é preciso ver quem é que lucra depois com este negócio. Como todos os negócios têm estado a ser decididos à lufa-lufa nos últimos tempos. Como a privatização da TAP, que o governo se empenhou a impor de qualquer maneira, contra tudo e contra todos, nos termos de um negócio que é absolutamente nebuloso e que, evidentemente, onde nós temos um testa de ferro a fingir de conta que é português para, digamos, propiciar a consumação de uma operação que é um desastre estratégico para o país, que o país como o nosso, que tem 5 milhões dos seus compatriotas espalhados pelo mundo, tem duas regiões autónomas descontinuadas geograficamente, com o mar, digamos, a separá-las, ser privado de uma companhia de bandeira para permitir o pagamento de umas pensões de uns governantes, de umas comissões de uns governantes que, quando acabar o seu mandato, vão gozá-las tranquilamente aí para um lado qualquer. Mas também por outra razão. É porque o que está aqui em causa, recordo aqui também a escandalosa concessão por ajuste direto do sistema de transportes coletivos do Porto e do metro, que é uma coisa representando centenas e centenas de milhões de euros, só pode ser explicado por corrupção, pura e simplesmente. Agora, aqui, além disso, há uma outra razão. E a razão é tentar repercutir para diante consequências que o governo está farto de saber que lhe vão cair em cima. E já agora convém salientar que não sai de fininho, pretendendo escamotear as suas próprias responsabilidades, aqueles que um mês antes da verdadeira, digamos, da derrocada do Banco Espírito Santo, afiançaram ao povo português e a uma série de cidadãos que investiram naquele banco no aumento de capital que foi realizado. Está a falar de Cavaco Silva, está a falar de Carlos Costa. Estou a falar exatamente da CMVM, que aprovou o respectivo prospecto e, portanto, essa é uma primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade, saliento de novo, é o golpe que foi dado porque Portugal não tinha que aplicar o regime da resolução bancária, ao contrário do que estava a dizer o André. Não é verdade. Não foi um mal menor nesta Não, situação? de todo. Pelo contrário, o que aquilo fez foi nacionalizar o prejuízo do banco, que é uma coisa que nós temos estado a assistir nos últimos anos. Quer dizer, os portugueses são chamados a pagar do seu bolso os prejuízos, mas isso destina-se a, digamos, repor a saúde financeira de instituições que faliram para encher os bolsos aos respectivos titulares, para depois voltarem a ser reprivatizadas depois de terem sido saneadas financeiramente. Ora,
Se nós pagamos os prejuízos, então, evidentemente, devíamos ficar com os bancos. Isto é, os bancos deviam ser nacionalizados, é isso que eu estou a dizer. E atenção que as consequências não são apenas aquelas possíveis de ações judiciais que são evidentes. São também a forma errónea como foi calculado o ativo e o passivo que passou para o chamado novo banco e que, repito aquilo que disse há bocado, e agora estão a vir aquilo que apareceu agora nas contas, é apenas a ponta do iceberg, porque o que está ali em causa não é uma diferença de umas centenas de milhões de euros de imparidades. As imparidades são muitíssimo superiores. Eu já disse há pouco, falei nos valores que estão apresentados. Quer dizer, apresentar o ativo do novo banco como consubstanciante 72 mil milhões de euros decorrentes de aplicações financeiras e créditos a clientes, evidentemente que é uma forma de atirar com poeira para os olhos das pessoas, porque nem sequer um terço daquilo vão conseguir cobrar. E, portanto, quando chegar a maturidade desses compromissos, vai-se ver que o buraco é muitíssimo superior. E como nenhum comprador, como é evidente, vai comprar uma instituição, uma empresa nestas circunstâncias, sem salvaguardar que aquilo que está a comprar é na base de um equilíbrio que realmente não existe, lá teremos uma vez mais agora o BPN, parte 2, parte 3 e parte 4, nós estamos aqui a falar de valores muitíssimo superiores. O que está aqui em causa, e atenção, estou a dizê-lo com toda a clareza, o que está aqui em causa são quantias superiores no que diz respeito exclusivamente ao banco, bem superiores a 15 mil milhões de euros, e no que diz respeito às responsabilidades do Grupo Espírito Santo, entre 30 mil a 50 mil milhões de euros. E, portanto, quem sancionou isto, quem aplicou estas medidas, é responsável por este verdadeiro saque e devia estar atrás das grades. Devia estar atrás das grades. Os que praticaram as patifarias, as aldrabices, as trafolhices financeiras e aqueles que as caucionaram, desde as entidades que eu referi há bocado, até aos próprios deputados da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, que deviam ter uma função de fiscalização sobre isto e que nunca fizeram rigorosamente nada, a não ser quando toda a debacle já tinha ocorrido.